Uhum. Você vai contar até três e vai abrir a câmera. Bom dia, ah, para todos. A paz do Senhor seja com vocês. É muito prazer para conversar com vocês hoje. O meu nome é Oleg. Eu sou da Ucrânia. Eu sou ucraniano. Eu nasci na Ucrânia, no Donbass região, ao lado da cidade que se chama Donetsk, 60 quilômetros. É o capital da nossa região, onde eu nasci. Mas hoje eu moro na Rússia por causa da situação que está na Ucrânia. Hoje na Ucrânia é uma guerra e por isso eu saí da minha região e estou na Rússia hoje. Então, eu comecei a estudar português porque eu gostava o país Brasil e a cultura brasileira, as pessoas, a mentalidade. Eu gostaria de conversar com os brasileiros. É, primeira experiência que eu recebi conversar com os brasileiros era no ano 2008. Um missionário brasileiro partiu para a Ucrânia para servir, fazer o seu ministério. E ele visitou a nossa cidade, porque a nossa cidade fica perto de Donetsk. E quando eu comecei a conversar com essa pessoa, ele explicou muito sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira. E quando eu ouvi a língua portuguesa, eu amei. Na verdade, dizer, e se ser sinceridade, eu gostei muito a pronúncia da língua portuguesa e a estrutura de conversar. Então, e depois, algum tempo, este missionário de novo visitou a nossa cidade e ele visitou com os outros brasileiros. Eu não sei de quais estados, porque naquele tempo, quando ele visitou, eu não falei muito bem português, quase não entendi nada, mas eu já comprei um pequeno livro para aprender português. Na minha cidade, eu não consegui comprar este livro, porque a minha cidade é pequena e, por exemplo, na minha cidade as pessoas só podem estudar inglês. Se a pessoa tem desejo, ele só pode encontrar uma pessoa como professor que pode ensinar inglês. Português, isso é impossível aqui. E para conseguir comprar o livro, eu viajei a Donetsk e só lá, e apenas num lugar, eu achei o dicionário da língua portuguesa para comprar. E eu comecei a estudar assim. E depois, se continuar a história, quando os missionários do Brasil eles visitaram a nossa igreja, eu falei, depois do culto, eu falei com eles e eles ofereceram a Bíblia para mim. Essa Bíblia até hoje está perto de mim, eu vou mostrar para vocês, para todas as pessoas. Está escrito Bíblia do Ministro. E aqui eles escreveram algo para mim, e que está escrito o nome do homem que me ofereceu, José Zito dos Santos. José Zito dos Santos, pastor. Ele escreveu aqui os seus desejos para mim, a data, e vou ler para vocês o que ele me escreveu. Para Oleg, que Deus te ilumine e te use com poder e graça para pregar o Evangelho. Deus te abençoe. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56, 57 e 58. Isso era no dia 12 de maio de 1909. Oh, 2009.
no ano 2009. E depois eu comecei a aprender a Bíblia sozinho. Isso era muito difícil porque a linguagem da língua portuguesa e principalmente da Bíblia é difícil. Para as pessoas que moram aqui na Ucrânia, a linguagem da Bíblia é difícil, na língua nativa é difícil, mas se aprender a qualquer nova língua, isso é mais difícil, muito difícil. Mas se a pessoa vai conseguir entender a linguagem da Bíblia, isso significa que a pessoa já tem um bom nível para compreender e para ler na outra língua e já pode viajar para outro país e ele vai compreender todas as pessoas. Então, se continuar a minha história sobre mim, eu vou explicar para vocês. Eu nasci numa família que não era cristã. A minha mãe aceitou Jesus Cristo no ano 1996. Eu nasci no ano 1990. Então, o Jesus Cristo entrou na nossa família quando eu tinha 6 anos. Então, mas eu comecei a estudar a Bíblia e ler a palavra, orar e pensar sobre a vida, sobre o meu crescimento individualmente, apenas quando eu tinha 17 anos. Mas até 17 anos, eu não posso dizer que eu nunca acreditava, eu era um pecador. Não, Deus me guardou. Isso não dependeu de mim, só Deus me guardou. Eu joguei futebol, eu nunca bebi, nunca fumei, mas também, no mesmo tempo, eu não estudava e não procurava a palavra. Apenas através do meu tio, ele já faleceu no ano 2009, mas através do meu tio eu recebi muito. E recebi desejo para buscar Deus através do meu tio. Acho que na vida de cada pessoa tem que ser uma pessoa através de quem nós vamos a buscar a Deus. Por exemplo, ele vai enviar o desejo para nós, aquela pessoa, qualquer pessoa, em qualquer país onde nós moramos, nós moramos e nós vamos a morar. Então, através do meu tio eu recebi muito. E como se explicar melhor? Por exemplo, na vida por exemplo, vamos escolher o Timóteo, este jovem, mas ele aprendeu muito do Paulo. O Paulo ensinou muito este jovem, ele escreveu as cartas para Timóteo. E, por exemplo, vamos ler um pouco. Eu vou compartilhar com vocês com um versículo que eu recebi, acho que 2 semanas atrás. Este versículo está no meu espírito e eu queria compartilhar com vocês o que eu recebi. Então, isso está escrito no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. E Paulo escreveu assim para o Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, Timóteo, ele seguiu por Paulo o que Paulo falou para o Timóteo. Timóteo recebeu tudo. Por quê? Porque o Paulo era o exemplo. Por exemplo, o que Paulo falou, ele fez tudo. Ele não era uma pessoa que fala algo, mas depois não segue por as suas palavras e não pratica na vida. O Paulo era uma pessoa que praticou o que ele falou, ele praticou. E só assim nós temos a autoridade para ensinar outras pessoas. Quando nós falamos algo e nós praticamos isso na vida, apenas assim nós podemos influenciar nas vidas de outras pessoas e mostrar a parte de Deus e para outra pessoa. Então,
o Paulo escreve assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições, aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. E Timóteo viu tudo o que acontecia na vida do Paulo. Quando ninguém acreditou, o Paulo começou a acreditar em Deus. Quando o Paulo esteve na prisão, ele nunca falou algo mal sobre Deus. Ele cantou na prisão. Isso é um grande exemplo que seja para nós. Quando nós estamos num lugar que nós não gostamos, nós temos que sempre agradecer a Deus e sempre saber que Deus está perto. Se nós vamos perder isso e nós vamos aceitar o pensamento do diabo, e o diabo sempre, ele sempre gosta de coloniar, falar as mentiras para nós e falar assim: Deus te deixou, Deus não está com você. E se nós vamos aceitar este pensamento, isso vai destruir as nossas vidas. Mas Paulo mostrou o exemplo para Timóteo que em todas as situações eu sempre ser fiel para Deus, fiel. Por exemplo, o Paulo escreve assim: todo posso naquele me fortalece. Mas antes disso ele escreve, ele explica o que ele pode. Paulo pode viver quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro. Quando tem saúde, quando não tem saúde. Quando as pessoas estão cerca de você e quando todas te deixaram. Isso aconteceu na vida do Paulo. Quando todas as pessoas, no momento, acho que isso era quando o Paulo esteve no capital da Impéria Romana, na cidade de Roma, quando todas deixaram o Paulo, mas o Deus visitou ele e falou: eu estou com você. Agora não me lembro onde está escrito este versículo, mas acho que isso é também na carta para Timóteo, ele escreveu tudo isso. Então, nós temos que sempre confiar para Deus, em qualquer situação que nós estamos, saber o que Deus, ele tem tudo controle, e nós temos que usar a nossa fé. Por exemplo, se escolher a vida de José, ele nunca procurou, por exemplo, a lógica na vida. Por exemplo, por que eu estou no Egito? Por que eu estou na prisão? Por quê? Ele nunca procurou a lógica. Por que os meus irmãos, os meus próprios irmãos, traíram-me para os inimigos? Eles venderam a minha vida por 20 moedas. Por quê? Se procurar a lógica na vida, nós vamos perder. O diabo quer mostrar para nós o que está ao lado de nós. Por exemplo, os fatos negativos, para destruir a nossa vida, para que nós recebamos os pensamentos negativos. Então, graças a Deus que na minha vida, Deus enviou uma pessoa. Essa pessoa primeira era o meu tio. Eu não tive o meu pai. O meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. E eu sempre cresci com a minha mãe. Mas o meu tio, ele era como mestre para mim. Ele me ensinou muitas coisas. Infelizmente ele faleceu e eu sempre penso que se hoje ele conseguir me ver aqui na Terra, eu acho que ele seja feliz me ver naquele estado que eu estou hoje. Claro que eu sempre quero crescer. Eu não falo que eu já consegui muito, mas se comparar os resultados que eu tinha na minha vida no ano
2009 e hoje, eles seja muito feliz se ele me vê hoje. Então, e para continuar a história da minha vida, e por exemplo, por que estou estudando português, por que isso é interessante para mim. Eu tenho grande desejo para visitar o Brasil e para tentar viver lá, para construir a minha vida lá e passar algum tempo, quanto Deus quiser. Isso não depende de mim. E a língua portuguesa me abriu o Brasil. E acho que cada língua que nós aprendemos abre a porta no qualquer país. Deus enviou os grandes amigos para mim. Eu tenho amizade com as pessoas do Brasil, como os alguns eu conheci algumas pessoas através da internet. Com alguns eu ainda não tinha visto, com os outros eu já vi pessoalmente as pessoas. Por exemplo, alguns brasileiros estudam na Rússia, eu já visitei eles, e o meu amigo já visitou a minha casa, ele é brasileiro, e eu gostei da mentalidade dos brasileiros. Eu gostei que os brasileiros gostam quando alguma pessoa aprende a língua portuguesa. Eles sempre corrigem, eles sempre querem te ajudar para melhorar, falar na língua portuguesa. Eles sempre, como se dizer melhor, aceitáveis, as pessoas que são aceitáveis, alegria, eles gostam de sorrir. Isso me faz feliz. E com cada pessoa que eu encontro, com quem eu tenho contato, nós sempre temos sobre o que conversar em qualquer dia. Então, e para prolongar a minha história, e através do português, eu comecei a aprender as outras línguas também, como espanhol, inglês, italiano, francês. E eu faço tudo isso e aprendo as línguas por causa da comunicação com as outras pessoas. Eu tenho um grande desejo de servir para Deus como o ministério missionário, ou evangelizar, servir para as pessoas assim, conversar. E a língua, e aprender as línguas estrangeiras para realizar o meu sonho, a minha vocação, eu achei muito importante. Eu passo muito tempo na leitura, todos os dias, e eu sei que Deus me abriu algo. Não posso abrir tudo para vocês, eu só posso abrir alguma parte para vocês, porque os segredos que Ele me abriu, quando eles acontecerão, eu só depois vou abrir para vocês, porque acho que isso é algo entre mim e Deus. Eu escrevi isso no meu caderno e guardei isso, e todos os dias eu estou abrindo o meu caderno, eu leio o que eu recebi antes para renovar isso no meu espírito. E então, isso tudo o que eu quis dizer, mas e claro que para abrir para vocês o que é a Ucrânia, o que é a Rússia, sobre o país, sobre a mentalidade, sobre as igrejas, sobre a situação que está hoje na Ucrânia. Infelizmente, que a situação nos que está a Ucrânia hoje é muito difícil. E entre
os regiões ucranianos, entre a parte leste e oeste da Ucrânia, tem uma guerra. Isso é uma guerra política. Eu não vou falar muito sobre a política, porque eu não gosto disso e não quero perder o tempo da minha conversa com vocês. Mas, infelizmente, uma coisa que a igreja hoje, ela participe nas batalhas do mundo. Nós sabemos que as nossas lutas não são carnais, mas nossas lutas não são carnais. Isso Paulo diz no 2 Coríntios, capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, eu sou ouro. Eu não estou a favor por Ucrânia, por o governo ucraniano, ou a favor por o governo da Rússia. Eu oro por a paz, que a Bíblia diz para nós, ora por a paz, por seja a paz na cidade onde você mora, no estado, na região, no país. E hoje a igreja participa nas batalhas. E quando a política entra na igreja, isso faz a discussão. Isso não pode, como se diz, enriquecer a igreja. Acho que nós não temos que participar nas batalhas da política. Nós não temos... E o meu amigo, ele serve na igreja, ele diz uma coisa para mim que eu guardei no meu coração, que quando a igreja, entre na igreja o negócio, qualquer negócio, por exemplo, na igreja as pessoas pregam mais sobre o negócio do que sobre Cristo, ou falam mais sobre a política do que sobre Cristo, isso não é muito bom. Isso vai destruir a igreja, vai destruir o crescimento espiritual das pessoas. E hoje as pessoas, por exemplo, eu conheço os cristãos que participam nessa guerra que está na nossa região. Eles acham que isso é o nosso caminho, e para os cristãos isso é muito bom, participar na guerra e, por exemplo, defender a nossa região dos inimigos. E eu acho que isso é um grande erro quando nós começamos a viver como ensina este mundo. Eu não vou falar mais sobre isso, mas sobre os ucranianos. Este povo, acho que é muito abençoado. Este país tem muitos recursos, tem muitas pessoas que são inteligentes, mas estes recursos o povo não usa, e por isso a nossa região sofre. Se o governo manda a chance para as pessoas, por exemplo, nós temos a mesma problema que está no Brasil. Isso é uma burocracia. Por exemplo, as pessoas que estudam, eles pagam e recebem mais diplomas por dinheiro. Por exemplo, tudo comprado aqui no nosso país, e acho que no nível mais 2 vezes do que no Brasil, em todas as estruturas da vida. Mas as pessoas ucranianas são calmas. Os russos, mais frios do que os ucranianos. Nem todos, claro que nem todos, mas mais frios. Por exemplo, para fazer amizade com o ucraniano, mais fácil. Ucranianos estão mais abertos do que os russos. E hoje eu estou na Rússia, e isso também no lapso do meu tempo. Eu falei no início da nossa conversa sobre a situação onde nós estamos. Nós sempre temos que agradecer para Deus. E eu cheguei na Rússia não é por causa
dos estudos, não é por causa do trabalho ou alguma missão. Eu cheguei para a Rússia porque a minha mãe, ela preocupou muito por mim. Antes da minha chegada, a minha mãe ela já viveu 2 meses na Rússia. Antes de tudo, de todas as batalhas que aconteceram no meu país, na minha região, e eu cheguei para a Rússia por causa da minha mãe, porque ela muito preocupou por mim. Eu estive na Ucrânia, ela estava na Rússia, ela viu as notícias pela televisão, jornal, preocupou muito por mim, e só por causa da minha mãe eu cheguei na Rússia. Claro que essa cidade onde eu moro não é minha cidade, tudo diferente aqui. Não tenho os amigos, não conheço as pessoas, tudo difícil. E este lapso do meu tempo, acho que Deus tem tudo o controle e Deus quer me ensinar através dessa viagem. Claro que isso não vai determinar muito, isso vai terminar em breve, a situação que está na Ucrânia. E acho que eu aprendi muito através dos meus aflições que eu tive aqui. Eu não vou explicar todas as situações que aconteceram aqui, mas por este tempo eu agradeço a Deus por tudo. Claro que tenho grande saudade para os meus amigos que estão na Ucrânia. Eu deixei tudo, deixei a minha casa, deixei meus amigos que estão na Ucrânia, deixei os cultos que eu tive lá na Ucrânia. Me falta muito as conversas com os meus amigos ucranianos, mas graças a Deus temos Skype e pelo menos uma vez por uma semana nos conversamos pelo Skype, nos falamos sobre Deus, nos passamos o tempo nas conversas sobre a palavra, nos oramos pela internet e graças a Deus por este grande recurso que nós temos, que nos usamos, que Deus deu para nós a oportunidade para ter isso nas nossas casas. E só quero pedir uma coisa que as pessoas que me ouvem e que me veem e que podem me ver hoje, oram para a Ucrânia, oram por a paz na Ucrânia. E acho que a situação cada dia está mais difícil. Eu vou explicar uma história que aconteceu com o meu amigo. O meu amigo, ele morava na cidade que fica ao lado da minha cidade. E o pai, ele foi o líder da adoração na igreja. E na festa, neste ano, na festa da Trindade, os separatistas, eles entraram na igreja onde foi culto. Eles levaram alguns líderes da igreja e depois eles mataram os cristãos por causa do que eles não são ortodoxos, eles são protestantes. Eles mataram essas pessoas. E antes, até este ano, no nosso país, foi liberdade para pregar o evangelho. Claro que os ortodoxos sempre não gostavam dos protestantes. Acho que a mesma coisa entre os católicos no Brasil e protestantes, ou católicos ortodoxos. Mas se os separatistas eles vão governar na nossa região, eles declararam uma coisa, que eles vão destruir todas as igrejas dos protestantes, só vai existir a igreja ortodoxa do patriarcado de Moscou. Isso, claro que não é bom, porque tem muitas igrejas, tem muitas pessoas, eles vão matar as pessoas
que não são protestantes, para destruir a doutrina americana. Eles falam que os protestantes, eles são americanos. A América está contra a Rússia. Isso é política de novo. Não vou falar sobre isso muito, para não perder o tempo. Então, é situação assim. Mas tudo está na mão de Deus. Deus tem controle de tudo. Por exemplo, por cada obra que nós fazemos, por cada palavra, nós vamos responder para Deus. Nos declaramos, quando falamos algo, nos declaramos no mundo espiritual, as nossas palavras. E por tudo, nós vamos responder. Olha, Deus sempre guarda os seus próprios filhos. E eles podem deixar algumas aflições nas nossas vidas. Para quê? Para que nós aprendamos mais, para que nós crescemos mais. E cada dia nós ficamos mais perto ao lado de Deus, cada dia. Porque nos últimos tempos, a liberdade que a igreja teve, muitas pessoas já esqueceram as perseguições que eram no nosso país. A Ucrânia era a parte da União Soviética. A União Soviética, isso é comunismo. E o comunismo, eles destruem toda a religião. Eles são ateus. E no ano 1991, a União Soviética foi destruída. E as portas para o Evangelho abriram. E muitos missionários entraram na Ucrânia. Muitas pessoas receberam o primeiro amor para Deus. Mas, ano por ano, as pessoas esqueceram este amor. As pessoas receberam, não sei como se diz melhor, vaidade. Vaidade entrou nas vidas das pessoas e o hábito, visitar para a igreja, se torna o hábito. Só como no trabalho, as pessoas visitaram a igreja com o trabalho, cada domingo eu tenho que visitar, é o gráfico. E as pessoas visitaram a igreja por hábito. Mas algum problema que, quando entra nas nossas vidas, por exemplo, nós vamos destruir e matar todos os evangélicos da vossa região, se vos não tornais os ortodoxos. E nós começamos a buscar a Deus na situação difícil quando acontece, chega na nossa vida. Claro que nós vamos buscar a Deus. Deus ajuda para nós. Deus, onde você está? E as pessoas as pessoas sempre buscam a Deus nas situações difíceis. Então, outra pergunta. Por que não buscar Deus um ano atrás, quando vocês tinham liberdade? E eu acho que Deus, Ele está vendo tudo. E Ele, às vezes, permite para os inimigos atacarem a igreja. Para a igreja busca mais a Deus. Então, assim, essa é uma história que está lá na Ucrânia. É o meu pensamento, só os meus pensamentos. Eu falei o que eu penso. Eu nunca falo, por exemplo, sobre os meus pensamentos é a justiça ou apenas isso é verdade. Não. Eu estou esforçando falar as palavras que eu recebi de Deus. Quando eu não tenho certeza, não falo. É melhor não falar que falar. Então, foi muito prazer para compartilhar com vocês e conversar um pouco e explicar um pouco sobre o meu país. Acho que
Eu não expliquei muito, mas acho que depois vamos gravar mais vídeos e vou compartilhar e explicar sobre as últimas notícias com vocês, para explicar mais sobre o meu país, para conversar sobre a palavra de Deus. E a paz seja com todos vocês. E até logo. Até já. Que Deus vos abençoe sempre. Amém. Ouviu? E o meu tablet